Olá, aqui é o João Araújo. Vamos falar de HFTs e de frequência, beleza? O que é HFT? O HFT é um robô, né, de alta frequência. O que é esse robô? É um algoritmo, né? É um software, né, programado por especialistas. Esses softwares eles executam operações em milésimos de segundo. Enquanto você pisca o olho, né, num piscar de olhos, dizem que eles fazem mais de 200 operações, né? Às vezes milhares de operações por segundo. Então, o HFT ele é um novo participante do mercado, podemos dizer assim. O mercado não mudou, o mercado é o mesmo. O que mudou foram os participantes. Antigamente tínhamos só pessoas físicas, né, pessoas jurídicas, que eram os grandes bancos. Hoje tem o HFT, né, no meio, entre o físico e o jurídico tem o HFT. Esses HFTs, eles são, né, programados para atender a necessidade das grandes instituições, dos grandes players do mercado, né, das grandes tesourarias. Então, qual é a finalidade do HFT? Uma delas é promover liquidez, ou seja, como falamos na aula anterior, ter lotes em todos os níveis de preço. Então, quando um nível de preço está sem lote, o HFT está lá para preencher. É um dos critérios do ativo, né, da bolsa, no caso do mini índice, é ter liquidez para a movimentação, né, para as negociações. E tem HFT só para promover liquidez, tá? Preencher o book de ofertas. Beleza? Existem empresas contratadas, né, digamos assim, pela bolsa, só para preencher, para promover liquidez no mercado. E existem os HFTs para executar ordens, né, para institucional. HFT que envia ordens, né, de forma fracionada, por exemplo, um grande player quer comprar ou vender 50 mil contratos no dia, 20 mil contratos. Então, ele não pode chegar e executar 20 mil contratos de uma única ordem, de uma única vez. Isso causa um movimento muito grande no mercado, causaria. Então, o HFT ele vai executar essa ordem fracionada, de 50 em 50 contratos, de 100 em 100 contratos, 500 contratos, 1.000, 2.000, até 5.000 contratos eu já vi, né? Volta e meia acontece aí, 5, 6 mil contratos numa boletada, mas 10, 15, 20 mil contratos, para ser sincero, eu ainda não vi. Então, se alguém quer comprar 10 mil contratos em um dia, né, em um movimento, o HFT pode comprar de 50 em 50, 30 em 30 e de um em um contrato. Só que numa velocidade altíssima. Então, tem HFTs, né, para executar ordens dessa forma. Tem HFT para preencher o book de ofertas, como eu acabei de falar, né? Só que esses HFTs, eles não saem comprando e vendendo à torto e à direita, né? Esses robôs, eles são programados em cima de alguns parâmetros. E nós temos, né, vários parâmetros, né? Nós conhecemos, eu conheço, vou passar para vocês no decorrer das aulas, alguns parâmetros de configuração de HFT. É um privilégio de vocês, de quem está vendo esse curso aqui, né, entender um pouco sobre esse tipo de negociação do mercado e aonde são programados, né, esses algoritmos, esses robôs. Então, um dos principais pontos, né, do HFT, de entendimento sobre o HFT, é que ele faz a frequência do dia. O que é a frequência? São os movimentos. Se você for observar aqui, ó, no gráfico, nós temos vários movimentos. Ó. Desceu, subiu, desceu, corrigiu um pouquinho, desceu, subiu. E se você for observar, eu marquei, né, aqui os principais movimentos mais claros. Se você for observar, esses movimentos eles são proporcionais, ou seja, são tamanhos, né, aproximados. Se você olhar, por exemplo, esse movimento aqui, ó, esse movimento é muito parecido com esse movimento de baixa é praticamente o tamanho desse, ó. Esse movimento de alta é praticamente o tamanho desse movimento de alta. Olha só como se repetem. Então, isso que é a frequência do mercado. Se você entender essa lógica da frequência, vai ajudar muito, mas muito mesmo o seu trading. Você vai aumentar a assertividade do seu trading em mais de 90%. Quando eu estiver fazendo as aulas de operacionais, que eu estiver mostrando para vocês a frequência atuando, chegando nos nossos pontos, vocês vão ver como é assertivo. Eu tenho um operacional só para frequência
e vou ensinar vocês a fazerem isso, beleza? Então, como eu falei para vocês, o HFT ele define a frequência, né, dos movimentos. Esses movimentos são sempre exatos ou aproximados como estão aqui? Não, volta e meia, dependendo da urgência do player, né, de um grande banco ou de uma grande instituição, ele pode executar uma ordem. Ele pode executar uma ordem a mercado com grande volume e esse volume, né, causar uma movimentação maior do que o que vem acontecendo. Por exemplo, supomos que aqui está subindo, né, com 200 pontos. 200, caiu 180, subiu 200, cai 180, de repente vai lá 400. Acontece. Então, volta e meia no mercado, né, durante o dia, acontece uma, duas, três volatilidades dessa. Né? São momentos, né, atípicos, momentos atípicos aí na volatilidade da frequência, beleza? Em mais de 90% do tempo, os movimentos são simétricos, né? Os movimentos são muito próximos dos tamanhos, uma diferença pequena de um movimento para outro. Então a gente sempre trabalha com movimentos médios quando se trata de frequência, beleza? Então o HFT ele faz o que? Ele cria a frequência, né? Como o nosso texto que explica, né, bem claro, que o HFT, o High Frequency Trade, negociação de alta frequência, né, não sou muito bom no inglês, como vocês percebem aí, né, ele se trata de uma forma de negociação de ativos automática, que tem um horizonte de investimento muito curto, faz dezenas de operações por segundo, beleza? Então o HFT ele cria a frequência. O que é a frequência? É a variação média dos tamanhos dos movimentos criados pelos HFTs, né, que são os robôs de alta frequência, durante as operações de day trade. Ou seja, aqui nós temos o mesmo gráfico que nós vimos anteriormente. Agora a gente vai para a tela do gráfico, né, do gráfico analógico, e vamos fazer as marcações da frequência para você ver como funciona. Beleza, aqui com o gráfico, né, estou com o gráfico aberto, vamos olhar, entender como a frequência funciona. Durante os movimentos, né, do mercado, as negociações de compra e venda, claro que você não vai encontrar movimentos perfeitos, não existe perfeição no mercado. A gente encontra uma aproximação, né, o que a gente busca é probabilidade de acerto. Nós buscamos probabilidade de acerto. Então vamos olhar os movimentos, para você ver. Vamos procurar só os movimentos de baixa, por exemplo, depois de alta. Se eu pegar esse movimento, eu estou no gráfico aqui de 10 Rs, eu vou dar uma aula só sobre gráfico para vocês mais para frente. Ó, vou clicar, segurar e arrastar o mouse. Ó. Olha o tamanho desse movimento, 340 pontos. O próximo movimento, 388, bem próximo. Próximo movimento, 482, beleza? Próximo movimento, 375 pontos. Para o outro movimento, 385, beleza? Ó, 355. Você percebe que os movimentos eles são aproximados, né? Não são exatos. Algumas vezes acontecem, né, algumas coincidências de ficarem vários movimentos exatos. Mas o que importa para nós aqui é entender que existe um nível, né, médio, né, um valor médio com relação ao tamanho dos movimentos. Ó, 462, ó, 352, ó, 388. Ou seja, não foge muito. Você não vê aqui uma pernada de 400 pontos, outra de 1.500. Não é assim, entendeu? Quando você vê uma pernada muito diferente da grande maioria do que vem acontecendo, houve um movimento atípico, né? Um evento climático, né? no preço, no movimento do preço. Beleza? Então isso vai nos ajudar nos nossos operacionais. Pensa comigo, beleza? Imagina só essa situação, mas vai ficar mais claro quando a gente estiver operando. Imagina que eu tenho um ponto importante aqui em cima. Aqui é o meu ponto importante. E o preço está vindo aqui de baixo para cima. Ele sobe 200, cai 100. Sobe 200, cai 100. Sobe 200, cai 100. Qual é a probabilidade de eu conseguir fazer uma operação na venda aqui e conseguir um movimento para baixo? É muito grande a probabilidade de acerto. Por quê? Porque você está subindo 200, 200, 300, eu já vou estar com uma ordem aguardando aqui em cima
beleza? De venda, ele vai atuar a minha ordem e eu pego a correção, beleza? Por quê? Porque eu entendi que a frequência está num tamanho médio que a probabilidade dela recuar quando chegar no meu ponto é muito grande, beleza? É muito grande. Dificilmente ela vai fazer aqui 800 pontos direto sem dar esse recuo. Lógico que eu vou só apregoar a ordem aqui? Não, eu vou olhar outros parâmetros do fluxo. Se tem contratos aqui, se tem defesa, né? Se tem lotes, né? É claro que eu vou olhar outros parâmetros, né, pelo fluxo, para fazer essa entrada, mas só pela frequência já me dá uma grande probabilidade de acerto. Por quê? Porque o preço tem um tamanho, né, um movimento médio de pernadas, beleza? Agora, se eu tivesse um ponto aqui, ó, um ponto importante meu, e o preço estivesse fazendo isso, 30, cai tudo, sobe 200, cai 20, entendeu? Sobe 30, cai 5. Então, dessa forma, eu não tenho aqui uma probabilidade boa a meu favor, porque não está tendo uma frequência clara. Agora, quando eu tenho o preço, como eu acabei de mostrar, vindo em movimentos aproximados, entendeu? Eu vou avaliar se esse movimento, né, vai chegar próximo à minha região, né, ou se vai passar. Eu tenho um ponto importante aqui e tem outro ponto importante atrás. Beleza? Imagina aqui 200 pontos para trás. E o mercado vem fazendo frequência grande, ó, movimentos grandes. Ó, movimentos grandes. Eu falo, opa, o mercado não chegou na minha região, né? Essa pernada aqui, se ela se cumprir, vai dar naquele ponto lá atrás. Então, esse ponto da frente, eu ignoro esse ponto. Não faço a operação nele. Eu procuro aguardar o preço passar por esse ponto e fazer no próximo, lá atrás. Ou outra situação. Se eu trabalho com distribuição de lotes, que é um ponto que eu vou ensinar para vocês nas aulas de operacionais, eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu trabalho com 4 lotes, 3 lotes, por exemplo, 3 contratos, e os meus pontos estão a distância de 100, 150 pontos, eu faço o quê? Distribuição dos lotes. Eu ponho um contratinho aqui, ponho um outro contratinho aqui e outro contrato aqui, né, na região importante lá de trás. Então, ou seja, se o preço trabalhar nessa região aqui e voltar, eu vou estar dentro da operação. Se ele for lá na segunda, na segunda na região importante, no segundo ponto importante, eu também vou estar dentro da operação. Beleza? Pode ficar um pouco confuso aqui essa questão da operação, mas só para vocês entenderem que a frequência é o principal ponto, né, de referência para eu estar fazendo uma operação. Independente se é no suporte de resistência, se é no pivô, não importa. Eu preciso avaliar os movimentos, né, que a frequência estão fazendo através dos HFTs, beleza? Então, observa como esses pontos, ó, essas regiões, os tamanhos dos movimentos são muito parecidos. Na alta é a mesma coisa. Olha só, 482 pontos, beleza? Olha o movimento. Ó, 434, 447. Eu tenho aqui, ó, 321, 418, ó, 420, 16 pontos. Ou seja, a frequência ela é aproximada. Em movimentos normais, você vai acertar muito seus trades se você seguir essa lógica operacional. Beleza? Então falamos aí de frequência e falamos de HFTs. Isso aqui, esse módulo 1, essa fase 1, é uma fase de introdução. Aqui nós estamos entendendo, conhecendo os conceitos. Beleza? No módulo 2, nós vamos pôr tudo isso em prática. No módulo 3, a gente vai afinar o nosso operacional. Show de bola, até a próxima.